grande abraço. Mais uma vez estamos aqui no Colégio Antares para o nosso podcast. E hoje o tema bem relevante se refere à superação e o controle emocional dos vestibulandos. E hoje a participação muito especial. Primeiro a Denis, grande abraço. A Denis Souto é professor de Química do Colégio Antares e engenheiro químico, e nós agradecemos a sua presença, Denis. Olá, minha gente, muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar aqui com você, meu amigo grande Gugel, professor dos professores, Bia, linda, meu amigo Flávio. Então a nossa missão aqui é muito importante, né? Tá bom, a Denis, e agradecemos também a presença aqui do Flávio Estevam, aluno do terceiro ano Alfa. Grande abraço, Flávio. Obrigado. Olá, professor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Um tema super pertinente. Espero que a gente consiga agregar muito nessa conversa. Perfeito. Beatriz Castro, aluna do terceiro ano Alfa. Beatriz, muito obrigado pela sua presença, tá? Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema, sendo super importante. Muito bem. Olha, eu percebo que o terceiro ano e um pré-vestibulando é um ano bem atípico. Tem o acúmulo de conteúdos, é muito conteúdo. Quando vai chegando mais próximo à prova, a tensão, as emoções vão se aflorando, surge a ansiedade, né? Tem aquela dúvida até na escolha da profissão. Então tem um número muito grande de aspectos que o aluno tem que se superar, não é? E aí, Adenis, como é que faz? Então, eu costumo associar muito, já a questão da filosofia de vida, né? Isso é muito importante. Um aluno que, por exemplo, os meninos aqui, com certeza, eles já têm muita segurança no que farão, né? O propósito deles acho que já está bem definido, né, Flávio? Que foi coisa cultivada, né, Bi, lá atrás. Então, essa preparação, né, prévia para o terceiro ano, ela vem com uma ajuda muito forte nesse sentido de não se abalar tanto, né? No tocante à questão emocional, né? Porque realmente é muita cobrança, né? A gente sabe que todas as falas relacionadas ao terceiro ano, tá chegando, tem esse assunto, aquele outro. Então, se você não estiver bem preparado, isso filosoficamente, digamos assim, né? No tocante a um estilo de vida que já vem traçado desde um primeiro ano, o aluno chega muito forte. A nossa filosofia aqui do Antares é essa, né? Sim. A gente preparar o aluno desde o primeiro ano com relação ao que ele realmente deseja, o que ele realmente quer e tem vontade. Então, quando ele chega no terceiro ano, ele chega forte, ele chega convicto sobre aquilo que ele tem de fazer e quase que inabalável, né? Eu acho que é por aí, né? Adeus, pelo que você falou, eu entendi que é fundamental ele perceber que ele não está só. Exatamente, professor. Não é? Ele tem um auxílio, não é, Flávio? Totalmente. O colégio, ele consegue fazer uma abordagem muito pedagógica e principalmente que foca muito na questão psicológica dos alunos. Vai desde as aulas de projeto de vida, vai desde o acompanhamento dos psicólogos e dos coordenadores, que é uma coisa muito importante. Essa abordagem mais individualizada, mais humanizada, é essencial para essa superação emocional. Como é que eu vou conseguir superar se eu vou estar sozinho? É muito mais fácil a gente fazer esse tipo de superação quando a gente está entre professores, entre coordenadores, entre amigos que te acolhem. Tá, então a atitude relacional ela é fundamental. Você pedir ajuda e você também se ajudar, não é? E ajudar também. Não é, Beatriz? Sim, aqui nas nossas turmas voluntárias, as nossas turmas são pequenas, né? Então, tem uma proximidade muito maior entre os colegas, entre o próprio aluno e professor, que dá pra gente mais segurança para tirar nossas dúvidas, para falar sobre o que a gente está sentindo, né? E ter esse suporte todo entre si. E essa questão, Gugel, relacionada à insegurança, né, ela acaba sendo deixada de lado quando o aluno tem um propósito já claro e definido. Coisa que a gente cultiva desde a primeira série de ensino médio aqui. Na primeira série a gente cuida muito das emoções do discente. A gente trabalha com ele todos esses aspectos. No segundo ano a gente já vê uma pegada profissional muito forte, mostrando para ele quais são os nortes, o que você quer escolher, o que você quer. Então, quando a gente cultiva muito bem isso na cabeça desse jovem,
ele chega no terceiro ano muito forte, muito firme, muito definido. Então, isso vai ajudá-lo muito na execução do propósito dele, que ele cultivou ao longo desses 3 anos. Tá. Denis, então o autocuidado, ele vai ser fundamental. No caso que você está falando, a questão de ter uma rotina de estudo, uma rotina intelectual, ele vai se empoderando, né? Ele vai se sentindo capaz, e à medida que ele vai criando aquela autoestima, isso vai favorecendo muito a aprendizagem dele. Né? Exatamente, professor Gugel. É a questão eu costumo colocar da imersão, Flávio, né, Bia? A imersão, né? O aluno está num contexto onde todos têm um pensamento alinhado para um propósito definido. Então isso ajuda muito o discente. Eu acho que essa questão de você pensar no seu futuro só no terceiro ano, eu acho que não cabe mais hoje. Né? Estamos em 2024, eu acho que não cabe. Isso na minha época, talvez na sua, professor Gugel, a gente ainda tinha muito essa aqui meio que, não vou me preocupar tanto com o meu futuro profissional. Só que a realidade hoje é completamente diferente. E o mundo hoje está muito volátil, as transformações ocorrem muito rapidamente. Os alunos, né, eles são bombardeados com as informações, com pontos que vão deixar ele duvidoso sobre a sua própria existência até, né, sobre o seu propósito. Então, quando a gente trabalha isso no jovem de forma precoce, né, ali já no nono, dando algumas ideias, no primeiro realmente fazendo ele perceber as coisas e sentir, né, essa profissão é assim, essa, sabe? Quando a gente traz a ele a luz do conhecimento palpável, digamos assim, ele tem o poder de escolha. Só um adendo sobre essa questão, que se eu fosse sobre a questão da mentalidade, da evolução, a cabeça de alguém que é do ensino médio e a cabeça de alguém que é do terceiro ano é muito diferente. A Bia pode até falar um pouco melhor sobre, principalmente porque a gente estuda de primeiro, de segundo ano, sobre provas, a prova semanal. A partir do terceiro ano não, a gente vai fazer uma prova que vai ser só lá no final do ano. Então essa mentalidade de eu vou colher agora, eu vou plantar agora para colher só depois, tem que ter uma mentalidade forte, tem que ter consciência sobre o que você quer. E caso você ainda não tenha essa consciência sobre o que você quer, é você então estudar logo para tudo, se preparar logo para tudo, para quando você só tomar sua decisão, você, ok, eu quero uma decisão, essa decisão vai ser difícil, mas eu já estudei muito, então estou preparado para ela. O Flávio colocou um ponto bem importante. Na verdade, duas palavras do Flávio que me fizeram pensar muito. Por exemplo, a questão que ele falou da consciência, né? Ele falou da consciência e falou do estudo, né? Me chamou a atenção, professor Gugel, porque hoje eu vejo que os alunos, talvez a nossa sociedade como um todo, ainda não entendeu muito o que seria essa questão da consciência, de fato, né? Porque eu associo a plenitude, né, ao agora, a você aproveitar ao máximo aquele momento. E sai um pouquinho do que chamamos de espectro psicológico, né? Que é passado e projeção do passado no futuro. E renunciar a muita coisa também, não é? Exato, digamos que sim, né? Não é? Exato. Porque aí ele tem que ter um foco para ele conseguir aquele objetivo dele. Esse foco, professor Gugel, é exatamente essa atenção plena. Sim. A atenção plena, né? Um sinônimo para atenção plena seria foco, né? Você focar, né? Quando você tem um propósito claro e definido, o foco fica mais fácil, né? Porque você sabe para onde você está caminhando. A questão é você não saber para onde você está caminhando. Esse é o ponto, né? Então, quando a gente trabalha na cabeça desse jovem, que ele deve fazer suas escolhas e analisando e vendo os resultados, isso vai se solidificando na cabeça dele. Então, quando ele vai chegar num terceiro ano, ele chega forte, ele chega firme, ele chega confiante, ele chega decisivo, digamos assim. Muito bem. Então isso faz parte do autocuidado que ele não pode deixar de ter, mas o desafio maior que eu vejo, Denis, é porque o número de esferas do autocuidado que eles têm que ter é muito grande. Porque tem a questão cognitiva, a questão relacional, a questão espiritual, a questão profissional. Então ele tem que relacionar tudo isto
para justamente atender este propósito. É né? um equilíbrio, né, professor Gugel? Sim. É um equilíbrio muito grande. Eu entendo, né, essa questão dos conteúdos, pessoal. Eu entendo que... Porque às vezes o pessoal fica questionando por que estudar determinado assunto, né? Sim. É muito comum no mundo Sim. de você. Isso não faz sentido, eu não vou estudar isso. Mas como é que eu percebo a educação? Na verdade, vocês estão desenvolvendo uma metodologia de aprendizagem que é sua. Eu como professor, o Gugel como professor, ele está te dando uma oportunidade para você testá-la. É só isso. Os conteúdos, eles vão e vêm. Na vida de vocês vão passar por muitos conteúdos diferentes. Mas o que é que fica? A sua metodologia de aprender, que é sua. É Sim. sua, é exclusiva sua. Sim. Então, se você desenvolve um método de viver, você está bem. Por quê? Porque é só repetir. Não é assim? Você está no primeiro ano, você tem bons resultados, vai para o segundo ano. Você ratifica os resultados que teve no primeiro, porque já está havendo o quê? Uma consolidação. De quê, Adenis? De uma filosofia que é a sua. Quando chega no terceiro ano, você está ratificando mais ainda daquilo. Quando chega no lado profissional, mais ainda. Então essa questão da gente, às vezes, se questionar o porquê existe tanta demanda, tanto trabalho, eu acho que, na verdade, não faz muito sentido, porque a nossa vida é assim, né, professor Gugel? No nível superior, ele vai encontrar dificuldades bem maiores do que no ensino médio. Exato, e com a oscilação emocional. Então, a gente tem que deixar claro essa questão da sua filosofia de vida, né? Essa questão do que você quer. O que você quer? É isso que você realmente tem vontade? Porque tem uma questão muito interessante, que é a questão do desejo, né, professor Gugel? Tem gente que Sim. deseja, porém não quer pagar o preço, Sim. né? Sim. Eu desejo ser médico. Tudo bem, você quer pagar o preço? Como assim, Adelis? Porque se você pagar o preço, né, estudar, se dedicar, tá ali numa conexão com uma galera que tá fazendo daquilo, então você tem vontade. A concorrência é maior e a exigência é maior. Também. E sempre será assim. Mas é importante que ele entenda, ele dissente, que ele é capaz de se superar. Sempre. Né? E que, aí, Flávio, eu vejo assim, Beatriz, não há aquele assunto intransponível, como o pessoal normalmente se refere, determinado assunto eu não aprendo. Aprende. Na verdade, existe também, né, uma questão de crenças limitantes, né, que são cultivadas por você mesmo a partir do momento que você se acredita não poder fazer aquilo. Né? Porque se você quer fazer algo e outra pessoa consegue, é só você, talvez, perguntar a ela como é que se faz, Sim. ter a humildade de perguntar. Mudar o método, Isso, né? ou então fazer uma exato. modelagem e copiá-lo, né? Óbvio que no início não vai ser bonito, não vai ser bacana, o resultado não vai ser tão legal. Mas com a repetição, não tem como não ficar legal. Sim. Não tem Isso. como ficar Verdade. legal. Isso tudo também faz parte do autoconhecimento, né? Pra você ter a maturidade de distinguir o que é que funciona melhor pra você de forma eficiente, você se conhecer, o que é que você tá com dificuldade. E isso exige um tempo de reflexão, né? Que muitas vezes a gente não para ter no nosso dia. A gente fica muito imerso nas tecnologias ou estudando e esquece desse momento com nós mesmos, né? Exatamente. E uma coisa que eu costumo colocar muito pro Sugel na sala de aula é perguntar para os discentes o seguinte: isso aqui não é sala de aula, eles são, então o erro é permitido. Na sala de aula a gente tem que se sentir à vontade. Você pra pode errar. aprender com o erro. Exato, é pedagógico, o erro é A pedagógico. melhor forma de aprender é justamente errando. E não, acho que tá faltando muito. A Bia falou sobre essa questão que a gente acaba por focar tanto nos estudos, focar tanto nas redes sociais, em lazer, quando a gente se esquece daquela pessoa que vai te seguir para sempre, que é você. Se você não se conhece, se você não tira uns 5, 10 minutos para sentar, ou até mesmo deitado na cama, que geralmente eu faço, pensa assim, o que é que eu fiz no dia? O que é que eu poderia melhorar? O que é que eu fiz de errado? Isso é uma etapa do autoconhecimento. Uma etapa também do autoconhecimento, mas que é mais para a área educacional, é as metodologias de ensino. Existem milhares de métodos de aprender, existem milhares de vídeos que te ensinam a estudar melhor. Só que vai ter um método específico que vai entrar em você. A melhor forma de você conhecê-lo é tentando, várias vezes. Perfeito. Eu queria fazer uma colocação. Às vezes o aluno me diz muito assim: não, eu aprendo melhor fazendo um resumo. O outro diz: não, eu vou
eu uso o grifo. Eu vou selecionando aquilo que eu acho mais importante. Mas é importante ele perceber também que é importante uma repetição de leitura com o senso crítico, e ele vai fazendo conexões. Exato. Aí favorece muito a aprendizagem, não é assim, Beatriz? Sim, tipo, Exato. Colocar em prática o que você está lendo, não só fazer um estudo passivo, certo? Sei lá, fazer questão, falar em voz alta quando estiver ensinando para alguém. Sim. Isso realmente sim. ajuda a fixar a informação. Do que o Adenis falou no começo, da questão da preparação da escola, os simulados são fundamentais. Sim. Não é porque você já vai tendo um parâmetro, você vai percebendo com o autoconhecimento que a Beatriz comentou, não, eu devo agora estudar mais isso, que eu estou melhor nessa matéria, para eu ter o equilíbrio fundamental. Sim. Não é? Até porque a gente não tem tempo de estudar tudo igualmente no terceiro ano, então a gente realmente tem que ter a maturidade de dizer, não, esse conteúdo tá difícil pra mim, eu tenho que focar mais nele. Esse aqui tá fácil, eu vou só olhar e... Esse equilíbrio, ele perpassa também a questão da sala, né? Acho que para tudo na vida, né? Sim. Temos que equilibrar Sim. as coisas. E o que eu percebo hoje é que, às vezes, o aluno do terceiro ano, ele meio que tá meio que perdido com relação a esse equilíbrio em organizar os seus estudos e viver a sua própria vida, né? Porque muitos deles acabam confundindo as coisas. E aí se vê num domingo de 7 da manhã às 10 da noite estudando intensamente. Então ele não está descansando, né? Às vezes sacrifica até as horas de sono, né? Assim, perpassa aí horas da madrugada estudando. Isso vai desequilibrar, né? E aí vai reverberar onde? Na sala de aula. Adenis, e não apenas as horas de sono, mas como é que está sendo este sono. O Flávio estava falando há pouco tempo comigo sobre a questão da glândula pineal. É uma glândula que temos, tipo, ela tem 1 milímetro. Ela é muito pequena, mas ela é fundamental no ritmo biológico e no ritmo circadiano. Olha como é interessante. À medida que vai anoitecendo, ela vai liberando a melatonina, um hormônio para poder controlar o sono. É como se o seu organismo fosse percebendo que está chegando a noite, agora é hora de um descanso. Só que esta glândula, olha que interessante, ela funciona muito bem no escuro. Então é importante você evitar, para ter um bom sono, entre o local higiênico, bem aerado, não acender a luz. E evitar o equipamento que emita radiação, porque a radiação é muito mutagênica. E um local de silêncio, porque o sono ele é, biologicamente, uma atitude muito reparadora. É como se aquela energia que você transformou muito durante o dia, com o sono você vai renová-la. Para os meninos que estudam pela manhã, eu acho muito adequado o estudo pela manhã na escola, porque você já vai com os neurônios mais tranquilos. E é importante perceber também a relação do sono com a alimentação. Existe até o psicobiótico. Existe até a bactéria, que ela tem uma relação com a saúde mental do homem. Porque tem aquela bactéria que ela combate, ela compete com aquela patogênica. Os lactobacilos são muito comuns nesse sentido. Já fazem parte da flora normal do intestino do homem. Então ela favorece até a produção da serotonina, do bom humor. Então você tem uma flora intestinal, bem, aí vem novamente aquele que o Adenis fala muito, o equilíbrio em todos os aspectos. O seu equilíbrio intestinal, porque você tem neurônio no intestino. Que legal. Então existe até um eixo gastrointestinal, sistema nervoso central. Existe até esta relação. Então, além do sono, uma alimentação balanceada vai favorecer muito este autocuidado do aluno. Uma coisa que eu estava até falando com a Bia antes da gente começar era sobre a questão do sono, a importância do sono para o aprendizado e para o emocional. Eu até falei com a Bia uma frase que a gente achou interessante, que o seu sono vai dizer como é que vai ser o seu dia. Sim. A qualidade dele. Tu quer comentar um pouco melhor É sobre? porque tem muita gente que sacrifica o sono pra ficar estudando à noite e aí no dia seguinte chega na escola cansado, dorme na aula e tipo assim, tudo fica sem ser produtivo, sem ser
bom pra você, né? Aí, o que é o melhor? É você chegar em casa, ter uma boa alimentação, beber água. Muita gente esquece de beber água, Sim. tipo, o dia todo. Sim. Tem que beber água, beba Sim. água. E ter um sono bom, não só um sono longo, um sono curto, mas um sono bom, que você acorde renovado, que você consiga prestar atenção no que você está fazendo e realmente aproveitar aquilo, porque senão vai virar uma bola de neve e você vai ficar acumulando e vai só ser mais difícil para você. Beatriz, Né? um desafio agora dos professores, né, Denis? O aluno com o celular, ou então querendo dormir na hora da aula mesmo pela manhã. Sim, acontece Normalmente ele passou muito tempo da noite, em vez de dormindo, acordado e com o celular. muito com o celular. Então ele dá uma ênfase muito grande à questão tecnológica e esquece do autocuidado, não é? Autocuidado e também o autogoverno, né? De governar Sim, esse estímulo sim, que vai exatamente. fazer com que ele, que vai Exatamente. fazer com que ele pegue esse celular, né? E aí vem a questão relacional. Exato. É ele ter a consciência de não se deixar influenciar por outro para ficar à noite com o celular. Exato. Não é assim? Exatamente. Mas o sono que você falou aí muito bem, e a Beatriz também, ô Flávio, o ritmo biológico. O sono, ele equilibra muito o seu ritmo biológico. Porque é como se você acumulasse mais ATP nas células, aí você já tem a energia para entender bem, interpretar bem o que o professor está colocando. Então, a questão do preparo biológico, ele é fundamental para o entendimento na hora da aula em si. O professor Gugel falou uma palavra mágica aí, entendimento. Né? Porque às vezes a gente confunde, Gugel, a aula em si com um ato de aprendizagem. Só que a aprendizagem ela é bem mais complexa. Sim. Né? O aluno ele vai para a escola para entender o que o mestre está colocando. E aí ele com o seu treino deliberado, sua vontade, sua garra, seu esforço, com a repetição, com a alimentação, com boas noites de sono, com treino físico, né? Porque é importante também, né? Sim, não ao sedentarismo, Então né? percebam, minha gente, que o que a gente está falando aqui é de uma filosofia de vida. O que a gente está falando aqui é de um ser que tem um propósito claro e definido e que vai viver de uma forma que vai garantir, vai chegar lá, vai garantir os seus resultados e vai replicar. Apesar da gente estar falando de um tema que significa superação pro vestibulando, são coisas aqui que a gente está falando que é para a vida toda. Pra vida, exatamente. Né? Isso reverbera no lado profissional. Né? Se você tem um modelo de vida que lhe agrada e que lhe traz resultado, cara, eu não vou abrir mão dele. Você vai ter qualidade de vida. Você vai ter qualidade de vida, Sim. exatamente isso. Então, na verdade, é um grande compilado, né, de pontos que você precisa ajustar. Sono, controle emocional, propósito, plenitude, alimentação, água, né? Sim. Isso vai fazer com que você tenha resultados. Ó, Denis, mas se o resultado não for positivo, mude e teste novos, né? Você faz os testes devidos e vai ter outros resultados. O que não significa que foi tudo negativo, porque Não, você é uma questão acumulou de conhecimento, você Exato. aprendeu e É uma tudo. questão evolutiva, né, professor? Aí você vai entendendo. Você vai entender. A Denis agora tem um ponto que eu acho fundamental em tudo isso. A compreensão nesse sentido da família. Perfeito, é verdade. Né? Este família. entendimento da família e perceber o momento em que o discente vestibulando está passando, É verdade. porque a emoção muda, a tensão, e aí vem a questão que isso acaba respingando na ansiedade, principalmente à medida que o tempo vai passando. Essa questão é bem interessante, Gugel. Eu gosto de ler muito. Quem tá se conecta comigo sabe que eu sou um cara que sou curioso, digamos Tá. assim. E tem uma coisa que eu aprendi que a gente chama de tempo psicológico, né? Que é o que confronta a plenitude de presença, o agora. Então, quando você está entregue no tempo psicológico, você vai viver de passado associado à dor, a dores, né? E esse passado ele vai ser projetado para o futuro, com dores também. Só que quando a sua consciência foca no passado, né,
você vai ficar deprimido, vai ficar triste, vai ficar desmotivado, você esquece o momento presente. E quando essa consciência ela é focada no presente, né, você vai ficar ansioso. A ansiedade tem relação ao aluno ter um pensamento relacionado ao insucesso do vestibular. Pode prestar atenção. Então, ele vai projetar uma ideia ruim, de um resultado ruim, e ele vai viver aquilo, só que estando presente. Olha o confronto entre a sua plenitude de estar aqui agora, desfrutando desse momento, e estar entregue a esse pensamento indevido. Adenis, este medo é normal? Então, o que eu vejo como medo, né? Medo é quando você quer um resultado e sua conduta é diferente. Ele vai aparecer. Por exemplo, quando eu quero um resultado de uma aprovação no vestibular, eu sei o que eu tenho de fazer. Então, eu faço. Então, à medida que eu faço, eu vou criando a convicção de que eu fiz o que era devido, então eu vou deixar de ter medo. Perfeito. Porque o medo ele vem quando há uma incompatibilidade entre o que você quer e o que você faz. Insegurança, né? Insegurança, exatamente. Perfeito. Né? E é o que mais pega na hora que você tá ali no vestibular, né? Você pode ter estudado, mas aí você fica com aquela autossabotagem na sua cabeça. Não foi o suficiente. E é isso, emocional, que faz você... É essa convicção, Gugel, que a gente tem que passar e o jovem tem que ter. Né? Eu fiz o que eu deveria fazer. E aí eu vou descansar em paz. Eu vou descansar em paz e vou esperar meu resultado. Se tiver de ser, agora, né? Porque tem um ponto muito interessante que é a juventude. Eu sempre coloco pra eles, vocês têm um trunfo na mão, que é o quê? Sua idade. Perfeito. Você é um jovem. Perfeito. Então, não deu esse ano? Tudo bem, você aprendeu muito. Vamos pro próximo. Porque esses cursos de maior concorrência, né? Ampla concorrência, galera, eles têm uma fila de espera. Tem uma galera que já tá aí no trampo já. Então vamos deixar a molecada passar. Então a gente tá chegando. E ele tem agora aquele objetivo que um dia ele vai conseguir. Exatamente. Né? Então vamos ficar ali, vamos cultivar nossa filosofia, né? Vamos fazer o que precisa ser feito e vamos aguardar que o resultado vem. Sobre a questão de precisar fazer o que tem que ser feito, como o podcast é voltado, esse tema é voltado pro vestibulando, a gente vai precisar fazer muita coisa. Vai ser um ano de sacrifício. E como o senhor falou, a gente tem a questão da idade. Então, vai ser um sacrifício assim de deixar de ir para uma festa num final de semana, deixar de ir para casa de um amigo num final de semana. Por que você deixa de fazer isso umas 5, 10 vezes para quando você conseguir a aprovação? Porque eu tenho fé que a gente vai conseguir ser aprovado no que a gente quer. A gente possa depois comemorar, colher os frutos. Acho que esse é o ponto, colher os frutos. Essa questão tem relação direta com uma palavrinha que eu gosto de colocar, que é convicção. Você tem que ter convicção que vai dar certo. Né? O seu sistema de crença tem que ser muito forte nesse sentido. Por quê? Porque eu estou fazendo o que é devido, então vai dar certo. Não existe essa ideia de não dar certo. Porque isso aí acaba gerando em você medo, né? Que vai associar a ansiedade, né? Você vai ficar ansioso. Então eu acho que é muito importante você ter essa convicção que tá fazendo o que é devido e que vai dar certo para você. Um exemplo legal que é totalmente usado no dia a dia, até a Pia vai saber, é de uma amiga lá da nossa sala, um abraço para Maria Vitória, de que quando perguntam para ela o que é que ela quer, ela não fala, eu quero medicina. Não, ela fala, eu vou fazer medicina. É essa convicção, essa certeza que eu quero isso e eu vou atrás. E olha a frase, né? Eu vou cursar medicina. Perceba que não cai no campo da impossibilidade, no campo da dúvida. Essa fala, ela vem com uma ajuda muito forte. Então ela já tem um entendimento que está fazendo a parte dela. Como deve ser feita. Exatamente. Tem essa questão também, né, Gugel? De você pegar a trilha, né? Por isso que é importante a conexão, especialmente com quem já passou pelo que vocês estão passando. Olha que legal. Né? Você conversar com uma pessoa que já chegou lá. Né? E pelo discurso do Flávio, a aluna, ela tem uma confiança muito grande. Isso já favorece o quê? O entendimento da matéria. Exatamente. É um alinhamento de propósito, né? Digamos assim. Né? Sim. Por exemplo, se você sabe que o que você quer precisa de uma determinada substância, um determinado conteúdo, então você já está se preparando ali já, né? Você já tem aquela convicção que aquilo ali você precisa assimilar bem para ser um profissional bom, né?
Aí entra a questão das 10 mil horas, né? O pessoal fala que você, para conquistar, para chegar num nível de maestria, né, você tem que ter o quê? Até o Daniel Goleman, né, em seu livro Inteligência Emocional, ele fala sobre essa questão das 10 mil horas, né, de treino deliberado. Como assim deliberado? Porque você tem vontade de fazer, você vai lá e faz. Então, assim, para você gerar uma convicção, você precisa desse processo, é um processo. Então, quando eu entro no começo desse processo com dúvida, cara, isso vai ser alimento para o meu pensamento indevido e ficar fazendo com que eu gere dúvidas sobre a minha própria existência. Sim. Então, quando a gente tem essa convicção, cara, isso ajuda que você nem imagina. É não estudar ou tentar aprender apenas por uma obrigação social. Não, é um alinhamento. Exatamente. O que você quer, né? O seu sonho. Isso também cai muito naquele negócio de você selecionar as pessoas que estão à sua volta, né? Isso é muito Porque, importante. tipo, você pode ter um grupo de amigos que não estão ajudando você no seu objetivo. Então, assim, é melhor você se afastar deles. É a questão de... Porque os É a pensamentos atitude relacional, é, né? os comentários e eles vão chamar você pra ir pra festa ou alguma coisa assim e vai tirar você completamente do seu caminho. Então, tem que o saber. estímulo, né? Vai Exatamente. jogar o estímulo e é isso. Não é nem você- se Te separar. gera uma coisa assim na criar cabeça. limites. Limites. É questão de criar limites. Exatamente. Tanto é que se você tá na sala, tem alguém na sua sala que tem o costume de falar alguma coisa, usar um termo, você vai eventualmente começar a copiar os termos dele. Você sempre vai copiar o que está à sua volta. Agora, a questão é, o que você vai copiar? Você vai copiar coisas boas? Você vai copiar coisas Exato. ruins? Tem que Exato. filtrar. Tem que saber... É aí que também entra a questão do autoconhecimento. É. Eu vou me dispor a copiar esse hábito, mesmo sabendo que ele é ruim, ou vou tentar copiar esse hábito dele? Aí vem a consciência de cada um. Eu nas minhas aulas, eu gosto muito de colocar a ideia dos alunos analisarem o ambiente que ele está frequentando, né, o que está sendo colocado para ele, reflita sobre, né, se está te fazendo bem, se não, né, reflita, né, o que a gente está falando faz sentido, se aplica, é legal, você vê que, pô, é legal, então absorve, se não, você não absorve, né. E isso tem relação direta também, Flávio, que o Flávio colocou, é a questão de você ter prioridades, né? Qual é a minha prioridade enquanto aluno do terceiro ano? É eu chegar aqui com todo o gás e realmente prestar atenção, fazer o que precisa ser feito, copiar, fazer as minhas lições, né? Ou não, ou confundir as coisas, né? Esse é um ponto também. Um ponto que eu acho bem interessante pela questão da superação. E aí vem a questão do que o Flávio e a Bia já colocaram aqui também, de você filtrar aquilo que é mais interessante. Então, em vez de você ficar reclamando, mas a política educacional, ela é injusta, a concorrência é muito grande, mas o governo queria implementar itinerários formativos, isto ainda é muito duvidoso. Em vez de estar reclamando, faz a tua parte, vai estudando e com o tempo a gente vai modificando, vai alinhando as coisas. Não é? Só reclamar não vai adiantar de Não nada, vai adiantar só de vai nada. perder tempo. Exato, você vai se estressar, né? Exatamente. Vai se estressar. Fazer o que tem que ficar calmo. Entrou num ponto muito conciso, que foi sobre a questão dos itinerários formativos. Os itinerários foram uma questão bem à parte. Então, eu e a Bia, nós pegamos pelo primeiro ano os itinerários. E realmente, teve gente que achou bom, teve gente que achou ruim. Por via das dúvidas, continue estudando, porque, querendo ou não, é uma medida de governo. Você, como indivíduo, não vai conseguir mudar ainda. Então, E você acumulou conhecimentos quando fez os itinerários. Sim, sim. Com certeza. Não é? O conhecimento, ele não é congênito. Não é assim, você não nasce com ele. Mas ele é genético. Todo ser humano tem seus genes para que você possa expressar uma série de habilidades. Aí está no DNA de cada um. Aquela questão da inteligência interpessoal, o Adenis tem esse gene dele muito aflorado, porque ele conhece muito bem, ele entende muito bem a questão da relação interpessoal entre as pessoas. E um detalhe além, que o Adenis cultiva muito, ele tem uma consciência muito plena da ideia e o ideal
das relações entre os seres humanos e a natureza também. Ô Gugel, interessante você colocar isso, porque nem sempre foi assim. Mas você... Na verdade, é isso. Não, Na verdade, o que acontece? Pela minha curiosidade, professor, eu entendi, né, que a gente tem uma mente, né, para pensar, para buscar. E é muito interessante, pessoal, que a gente tem essa vontade de conhecer, né, Gugel? Tem Sim. essa vontade de conhecer. Então, assim, desde 2014 pra cá, galera, eu entrei numa imersão de conhecimento do lado existencial, que foi uma coisa, assim, louca. Porque, assim, a nossa cultura, Gugel, é muito relacionada somente à cognição. Né? Somente essa asa, digamos assim, né? A cognição ao científico, né? Tá. A questão objetiva. E o que é que acontece? Eu vi que tem também um lado existencial, que você também é muito forte, por sinal. Muito Seu lado obrigado. é muito forte, Por isso que eu digo que a gente é irmão. Então, assim, eu procurei desenvolver muito bem e também entender sobre o meio que eu estava inserido, né? Quando a gente fala com relação à nossa cultura, é disseminado aqui que o pensamento ele é aberto e é devido, só que eu vejo que não. Eu vejo que o pensamento ele tem que ser definido para algo, para um ponto, para uma resolução de uma determinada demanda. Então, se você não trava esse pensamento, você vai viver dentro dele e vai confrontar com o que chamamos de plenitude. Por isso que o pensamento sem demanda, ele é indevido. Eu vejo dessa forma, é indevido. A gente tem que se preocupar com a atividade que está sendo desenvolvida. Fora isso, é projeto para o futuro. Se você tem um projeto, você vai lá e trabalha. Então perceba que eu estou alinhando o pensamento com aquilo que eu quero. Se eu fico só pensando, eu vou ser uma presa fácil para o pensamento indevido. E aí vai vir o que no meu corpo? A emoção. Perceba que a emoção ela é um alinhamento entre o que a mente pensa reverberando no corpo. Você vai sentir a parte biológica no corpo. Eu não sabia que o pensamento era predador também. Na verdade, Gugel, o que eu acredito, né? Porque isso é uma questão de sistema de crenças, né? Sim. O que eu tenho até as referências, Sim. posso até passar para depois os livros que eu li e leio, né? Mas eu penso que somos uma ideia. E que temos um corpo para melhorar essa ideia e a compartilhá-la. Né? Por exemplo, eu vou na minha conexão com o Gugel, ele vai ficar um pouco de mim e eu vou ter um pouco dele. Na minha conexão com o Flávio, eu vou deixar um pouco nele e ele vai deixar um pouco de mim. Então, é nisso que eu acredito. Você tem um corpo para quê? Para melhorar a ideia que você é. A questão é, você está fazendo o que precisa ser feito para a sua ideia reverberar a nível de mundo? Perfeito. Porque no início do desenvolvimento da sala de aula, da educação, daquela evolução cultural, no início, Flávio e Beatriz e a Denis, qual era a ideia? Você ter o conhecimento para si. Exato. Olha. E não você compartilhar. Essa questão é bem interessante, Gugel. Porque uma das coisas que eu falo muito na sala é a questão do network, né? Sim. Você tem que ter conexão, você tem que entregar, você tem que fazer a sua parte e ajudar o outro no processo dele. Então, eu fluo muito na onda do compartilhar. Porque tem um gráfico que é do William Glasser, né? Que ele fala que você vai realmente aprender quando você ensina. Eu diria que o ensino, Gugel, é um ato egoísta. Por quê? Porque fica forte em você. Perceba que quando você ensina, o ensino fica forte em você. E mais, você é bem visto pelo meio que você tá inserido. Por quê? Porque você vai olhar, aquele cara sabe. Então perceba que é muito interessante essa ideia de você compartilhar a ideia e não reter. Né? Você tem que compartilhar. Por quê? Porque você aprende melhor. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, Denis. O senhor falou sobre essa mudança que veio do senhor. Justamente sobre isso, essa mudança que o senhor teve em 2014, veio a partir do senhor, veio a partir de efeitos externos? Então, sim, efeitos externos. Efeitos externos. Muita oscilação emocional relacionada a relações também com pessoas. Por exemplo, eu sou engenheiro químico e eu deixei de lado, por um momento na minha vida, essa questão relacionada à pedagogia. E eu vi que era importante, porque eu não tinha muita didática. E quando eu vi que eu estava com esse ponto defeituoso, digamos assim,
eu comecei a estudar sobre pedagogia, tanto que eu li muito. Foi quando eu comecei a aprender como é que se dá o processo de aprendizagem. E aí uma leitura puxa a outra, né? Porque Sim. naturalmente eu migrei para o lado existencial, né? Para esse lado, o que a gente chama de QE, né? É o coeficiente de existência. E naturalmente eu migrei para a espiritualidade. Então, assim, uma leitura puxa a outra. Por isso que assim, Gugel, o que é que eu sempre coloco para o meu aluno? Leia. O que é, Denis? Leia o que faz você feliz, o que você gosta, porque naturalmente você vai encontrar a sua área. Você vai encontrar o local que é para você. Chega lá e fazer o que precisa ser feito, né? Mas nesse sentido, você se conectar com a natureza é fundamental. Exatamente. Você não pode se afastar dela. Exatamente. Então essa questão espiritual, ela vai auxiliar muito Muito. na questão da aprendizagem, não é assim? Muito porque vai reforçar a convicção, né? Qual é a minha filosofia? Amar, servir e me desenvolver. Desenvolver o meio. O tripé que eu uso. Eu amo, eu sirvo. Quem é dentro? Todo mundo. Eu sirvo todo mundo. E eu me desenvolvo e ajudo a galera a desenvolver. Por quê? Digamos que eu seria um pouco egoísta, para ficar um pouco mais forte em mim. Não, mas é sobre isso. Essa questão existencial, essa questão da natureza, é isso. Eu vou entregar o que eu tenho de melhor para aqui. Se ela vai me entregar de volta, beleza. Mas eu vou estar feliz mesmo sem. Então, isto também não significa que você não possa pedir ajuda. Exato. Tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Exatamente né? isso. E estamos aqui para ajudar todo mundo, né? Acho que Essa Perfeito. ajuda pode vir tanto do colégio, pode vir dos seus amigos. Claro. O colégio, toda sede tem uma rede de psicólogos, tem professores que tem esse lado mais humano, tem o senhor, o Gel, tem outros exemplos, pode vir dos próprios amigos, mas o importante é não ficar com essas inseguranças, com esses medos para si. A Bia até falou um pouco antes, é uma bola de neve. Uma coisa vai acabar levando a outra. E o que a gente está fazendo para agora, a gente está em fevereiro, é só lá para final do ano. A gente não pode deixar esse problema crescer. Perfeito. E é importante, Beatriz, perceber, sabe o que? Da fala interessante do Flávio. O seu organismo, até pela nossa simetria bilateral, ele é todo interconectado. Não existe um órgão que funcione independente do outro. Não existe. Agora, sincronia. se eu tenho um sistema endócrino para liberar hormônios, para ir regulando minhas funções, a gente diz até assim, comumente, a hipófise é uma glândula mestra. Mas ela tem um comando. O sistema nervoso central. Exato. Ou seja, existe uma rede de conexão, né? Exatamente. Adeus, para você ter uma ideia, nesse ponto o homem é tão complexo que até o ato de você tomar um pouquinho de água, existe um sistema de controle da sua quantidade de água no corpo. E esse sistema de controle, nós não vamos discuti-lo aqui, mas é um sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sabe quem participa deste controle como um todo? Os rins, o hipotálamo, o coração, os pulmões, todos interligados. É um sistema cascata bem complexo até para você manter o seu teor de água, que é fundamental, como a Beatriz falou há pouco tempo. Exato. Faz parte também do autocuidado, né? Assim, né? Sim, com certeza. Exatamente. Com o terceiro ano, a gente acaba ficando com muito tempo de estudo, a gente esquece do autocuidado. A gente até falou um pouco sobre essas questões de autocuidado, sobre lazer, Sim. que Esse é o ponto. o senhor falou também um pouco antes sobre a questão dos exercícios físicos. A gente não pode deixar De lado. o nosso completamente. corpo de lado. Exato. Quer falar um pouco melhor sobre a questão do Não, lazer como um todo? Você cuidar de você antes de dormir, parar de mexer no celular, não sei, ler um livro que ajuda a ficar com sono, né? do Sim. dia. Não sei, você fazer uma meditação, uma oração, né? Pra quem é Meditação. religioso, assim. E ir apagando, assim, pra você ir relaxando, fazer um cuidado com a sua pele, com os seus dentes. Percebo que a gente sempre está conversando e a gente está voltando para o mesmo ponto, que é o equilíbrio. Sim, é o Sim. equilíbrio, exatamente. Né? Você Exatamente. aí volta para a questão da filosofia de vida. Né? Exatamente. Percebam que se você ajusta autocuidado, autogoverno, propósito,
né, tempo também, você naturalmente você vai surfando na onda da Sim. vida, né? E mantendo sua qualidade de vida, Alta, elevada, É. exatamente. porque a É qualidade de importante. vida ela leva em conta não apenas o aspecto físico em si, mas até o espiritual, o social, o Também. familiar. Familiar, né? Tudo é Familiar. bem O- fundamental. o pessoal da família sempre presente, né? Sempre apoiando, é muito importante, né? Importante. E não cobrando, a gente às vezes percebe, Rogel, que existem sim, né, alguns pais que fazem uma cobrança danada para esses discentes, Mas né? E aí acontece. acaba potencializando muito essa ansiedade, né? Eu acho que potencializa, É, né? e Quando de- você fica meio que... né? E depois nós vamos ter que trabalhar essa questão com a família. Exato. Porque eu também tenho uma missão hoje também, de dar uma notícia não muito interessante. Porque o nosso podcast foi maravilhoso, mas ele chegou ao final. Não acredito não, sério? Pois é verdade. Então, Passou rápido. passou rápido, tá? Mas olha, apareçam no nosso podcast, são todos convidados. Flávio, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo seu talento. Digo a mesma coisa da Beatriz Castro. E Adenis, parabéns a você por sua competência, suas habilidades, sua dedicação, o seu altruísmo. Eu vou parar por aqui, porque senão. Gugel, muito feliz em estar aqui com esses dois seres iluminados, você também, né? Que Muito faz obrigado. parte estamos juntos nessa caminhada, né? Com um propósito bem alinhado, Sim, né? e Melhorar confiando pessoas, neles. né? E confiando neles. Sim, os resultados desses meninos eu nunca tive dúvida. Flávio, obrigado. Obrigado. Só adicionando um pouco, só para fazer meio que um resumo sobre a questão da superação Tá. emocional. Então, é fazer o quê? Autocuidado, equilíbrio, Equilibrar que é, as acho que foi a coisas. coisa que a gente mais falou. Sim. Ter um momento para sono, sono que é essencial, a alimentação, que é muito importante. E lembrar que vai ser um ano que vai ser um ano de sacrifícios, mas que vai ser um ano de sucessos com esses sacrifícios. E todo mundo, todo grande profissional passou por isso. Todo grande profissional Sim. passou e ainda tem quem vai passar. Exatamente. Exato. Beatriz, muitíssimo obrigado. Obrigada a vocês, ter essa conversa aqui muito elucidante. Né? Obrigada. Abraço a todos. Valeu, Obrigado, gente. gente. Até mais.